Eu fico muito entusiasmado em saber que o FIB tem se dedicado a tantos temas importantes e agora trazer autoridades especialistas para falar sobre governança fiscal é um ótimo momento para nós revisitarmos os problemas que não só o Brasil, mas o mundo tem vivido. No caso do Brasil, em particular, nós, neste ano de 2023, completamos 23 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como um dos seus idealizadores o professor José Roberto Afonso, e a Lei de Responsabilidade Fiscal nos deu grandes frutos, frutos importantes, e ela representa um marco civilizatório na gestão pública brasileira. Todos nós lembramos de uma época em que prefeitos em final de mandato aprovavam leis nas câmaras de vereadores, dando aumento para os servidores para inviabilizar a gestão do seu sucessor quando o seu grupo político perdia a eleição. Isso não se vê mais porque é crime de responsabilidade fiscal, está tipificado na lei. Além da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o teto de gastos, que foi instituído em 2016, que teve a sua importância agora, com as exceções que foram criadas a partir da pandemia de Covid-19, certamente se tornou urgente uma revisitação, né, uma reforma do teto, mas o certo, e isso eu tenho discutido muito com especialistas, é que regras fiscais são importantes, mas o que é mais importante é termos governança fiscal, é saber de que maneira coordenar a União, os estados, os municípios, de que maneira se deve gerir a dívida pública, de que maneira deve-se fazer uma avaliação do equilíbrio que há entre a receita e a despesa. Portanto, mais do que leis boas, é preciso que haja uma boa governança fiscal. E eu acho que esse é um tema extremamente útil para um debate imediato que o Brasil precisa travar. O Tribunal de Contas da União tem uma jurisprudência firme sobre a aplicação dos institutos que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e também no teto de gastos. Eu acho que a partir do diagnóstico que nós temos, né, nós analisamos os relatórios de gestão fiscal, nós avaliamos os relatórios trimestrais que o Tesouro nos envia e nós temos um olhar muito rigoroso no momento de examinar as contas do presidente da República, de modo que com isso nós temos um panorama muito consistente. E acredito que a partir desse diagnóstico, desse panorama, nós podemos sim contribuir com algumas sugestões, porque nós vemos com muita clareza aquilo que não deu certo. Eu acredito que colher a experiência do tribunal na elaboração, na construção de um novo arcabouço fiscal é algo que nenhum governo pode abrir mão. Fundamentalmente em 3 pilares. É preciso lembrar que o Brasil é um país extremamente desigual. Então, é preciso que a responsabilidade social seja o norte desse arcabouço fiscal, porque não se fazem regras para alimentar economistas ou planilhas. Fazem-se regras para se criar condições para a realização de políticas públicas, políticas sociais que sejam capazes de atender às demandas do povo. Então eu acho que esse é o primeiro grande pilar, que o arcabouço fiscal seja dirigido, seja destinado a favorecer, a permitir políticas sociais importantes. O segundo pilar é que esse arcabouço seja flexível, exatamente porque ele deve ser feito para durar. E se ele for muito rígido, no primeiro momento de crise, ele é confrontado com dificuldades e precisa sofrer alterações. Então, o ideal é que ele tenha regras bem estabelecidas, mas que essas regras sejam flexíveis para amortecer e para incorporar situações de urgência, de eventualidade. E o terceiro pilar, que eu acredito que deve ser considerado, é um reforço nas instituições fiscais. É preciso criar
ambientes próprios para que decisões fiscais sejam adotadas de maneira uniforme. Nós temos até hoje interpretações divergentes, discrepantes dos diversos entes da Federação Brasileira sobre despesa com pessoal. O TCU é muito rigoroso na avaliação e no cômputo da despesa com pessoal, e nós sabemos que alguns tribunais de contas de estados, se valendo da autonomia federativa que tem, dada pela Constituição, é bom que se diga, dão interpretações bem mais, digamos, generosas, né? E isso, claro, gera uma discrepância no Estado brasileiro que precisa ser corrigida. O certo é que é preciso ter, e o ministro Paulo Guedes havia proposto um Conselho Fiscal da República, pode ser uma solução possível, mas qualquer outra coisa que possa harmonizar a aplicação dessas regras fiscais, eu entendo que é algo bastante necessário. Constitucionalizar regras fiscais é um erro, porque as regras fiscais devem estar conectadas, elas devem ser aderentes à realidade do país. Então, quando se coloca uma regra fiscal na Constituição e há necessidade de mudar, é necessário que o governo mobilize 3/5 de cada uma das casas do Congresso. E todos nós sabemos o custo político que é aprovar uma proposta de emenda à Constituição. O ideal é que exista uma regra apenas, um artigo apenas, estabelecendo uma regra fiscal que seja, ao mesmo tempo, robusta e flexível, e o restante venha numa lei complementar, como acontece nos países civilizados. Eu acho que esse excesso, essa gincana de emendas constitucionais tratando de regras fiscais foi um pouco fruto de uma escolha lá em 2016 ao constitucionalizarmos o teto de gastos. E aí houve uma corrida para se emendar a Constituição, inserindo diversas outras regras. Hoje nós temos mais de 50 regras tratando sobre temas fiscais na Constituição da República. Isso é um despautério. Existem constituições no mundo que, ao todo, tratando de direitos fundamentais, tratando de organização política, tratando de tudo, não tem 50 artigos. Nós temos mais de 50 dispositivos tratando só de regras fiscais. Evidentemente que isso não pode estar certo. E fica muito engessado também, né? As políticas, acaba tudo ficando muito engessado quando é constitucionalizado as regras fiscais. Constitucionalizar regras fiscais, além de engessar, gera uma falsa sensação de que o gestor dessa regra, né, o gestor público, pode fazer tudo, porque, afinal de contas, está tudo na Constituição. É preciso também que o Tesouro Nacional, que o Banco Central, que o Ministério da Fazenda, que todas essas instituições que têm papéis relacionados à atividade econômica do Estado, que tenham responsabilidade também e que assumam riscos para tomar decisões. Todas as vezes que se quer praticar um ato que está em desconformidade com a regra fiscal, vai e se emenda a Constituição, porque aí pode-se tudo pela Constituição. Isso, claro que é um erro. Veja, no caso do Brasil, nós sabemos que o Ministério da Fazenda tomou uma decisão do ponto de vista cronológico. O governo preferiu primeiro discutir a reforma tributária e depois o marco fiscal. Isso tem uma razão de ser e eu acho que não há que se questionar isso, porque faz sentido. É preciso primeiro saber qual é o tamanho da receita que o governo terá à sua disposição. Certamente o governo já sabe que tipo de despesa gostaria de ter, e aí, quando se chegar a um número, né, ele vai buscar uma regra que dê equilíbrio entre aquilo que foi concedido pelo Congresso Nacional a título de receita e as despesas que o governo gostaria de fazer. É evidente que a estrutura da dívida brasileira estimula juros altos, né? Exatamente porque nós temos uma relação dívida-PIB que para países como o nosso é uma relação alta. E isso, claro, impacta a taxa de juro.
A verdade é que quando o governo souber exatamente que receita ele disporá e que despesa ele pretende ter, aí sim é possível se criar uma regra que equilibre tudo isso. Eu acho que é uma proposta inteligente e tenho muito otimismo de que ela possa dar certo. Eu tenho conversado com a equipe econômica, já conversei com o ministro Fernando Haddad, tenho conversado muito com o secretário executivo Gabriel Galípolo, também tenho contato próximo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e sinto em todos o desejo de caminhar de maneira harmônica para uma boa solução. Então eu não tenho críticas a fazer, eu gostaria de ver tudo isso acontecendo, de preferência com mais rapidez, mas eu acredito que a estratégia está correta.